Olá, seja bem-vinda ao Talk to Flora. Esse é um espaço de conversa viva, sensível e real, onde falamos sobre o feminino, os ciclos da vida e os desafios de existir no florescer do mundo como ele é. Eu sou Carol de Sar, uma artista multidisciplinar em uma caminhada de quase 30 anos na busca pelo autoconhecimento, facilitadora de processos de reconexão feminina, pós-graduanda em arte-terapia e criadora do Flora Healing. Conduzo esse podcast ao lado da Tamis, designer de moda, consultora de imagem e terapeuta holística, minha parceira nessas conversas que atravessam o corpo, a mente e a história que cada mulher carrega. No episódio de hoje, vamos falar sobre maternidade, cuidado emocional e desafios invisíveis que muitas mulheres atravessam ao se tornarem mães. A maternidade e o maternar. Vivemos em uma sociedade que romantiza a maternidade, mas pouco fala sobre a sobrecarga, a culpa, o cansaço e a solidão que tantas mães sentem em silêncio. Para essa conversa, recebemos a Clarissa de Achiara, psicóloga especialista em parentalidade, que há mais de 15 anos direciona seu trabalho ao apoio emocional de mães e famílias. Hoje vamos falar sobre acolhimento, rede de apoio, saúde mental materna, e sobre a importância de lembrar que antes de ser mãe existe uma mulher que também precisa de cuidado. Essa conversa não é só para as mães, tá? Para as mulheres que também decidiram não ser mães. E que essa conversa seja um respiro e um lembrete que nenhuma mulher deveria maternar sozinha. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carol, que delícia estar aqui com vocês. Obrigada, Tamis. Ai, nossa, só te escutando assim já foi emocionante. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. E sim, nenhuma mulher deveria maternar sozinha, meu Deus, né? Nosso desenho original, a gente foi desenhada para fazer esse movimento em comunidade, né, e a gente se percebe cada vez mais isolada entre 4 paredes, tentando dar conta de tudo e realmente é um grande desafio. Muito bacana poder falar sobre esse tema aqui com vocês. Eu carrego uma frase que eu repito sempre para as minhas amigas e para mim mesma, que eu era uma excelente mãe até eu ter filhos, né? Que quantas vezes a gente se pega lá julgando quando a gente era mais nova, falando, quando eu for mãe, vai acontecer isso, eu vou ser diferente do que eu recebi, porque a minha mãe me trouxe traumas, blá, blá, blá. Todas essas histórias que a gente fica escutando. E às vezes as não mães, eu queria até escutar da Tamis, que ainda não é mãe, qual é a expectativa dela em relação a isso, né? Socorro. Minha expectativa é socorro. É isso. Assim, eu não sou mãe ainda, tenho muita vontade. Só que eu tenho um trabalho que é muito com mulheres, né? E tenho amigas já mais velhas, então tenho a oportunidade de acompanhar esse maternar, assim, de perto. E eu busco ter muito cuidado, assim. Então, eu lembro que há pouco tempo, agora tem uma amiga que foi mãe, e eu fui numa outra amiga que já é mãe há mais tempo. E eu falei, amiga, me fala o que 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 eu fui visitar a recém-nascida, né? Falei, me fala o que que eu faço para eu visitar e não ser uma visita sem noção. O que que eu tenho que fazer? Então, eu acho que nesse espaço que eu tenho, assim, de vulnerabilidade, de escutar mães, né, nesse lugar de vulnerabilidade, eu acho que eu tem hora que eu polarizo para um outro lado, assim, de medo, de ver tanto dos desafios, de pensar assim, caramba, mas será que tem lado positivo? O lado positivo compensa? E aí eu quero muito escutar de vocês, porque eu tô aqui para aprender hoje, né? Me contem, tem o lado positivo compensa? Para mim, eu não tenho dúvida que tem, assim, muitos. Eu falo que os meus filhos são meus grandes mestres, assim. Achei muito interessante quando você falou, Tamires, assim, de visitar uma amiga, uma mãe de recém-nascido e esse cuidado que você teve, né, de poder perguntar assim: "O que que eu faço?", né, como que o que que você espera de mim, né. Isso é muito bonito perceber, né, esse cuidado de algumas mulheres de umas com as outras. Porque muitas vezes quando a gente vai nesse espaço, é um espaço tão sagrado, tão íntimo, né, que aquela mulher tá ali completamente vulnerável,
diante ali daquele bebezinho que também está, né, completamente dependente, vulnerável, tão frágil, conhecendo aquele lugar, aquela criança, aquele ser, né, esse lugar novo de ser mãe e lidar com tudo que está acontecendo. Então, quando as pessoas que vão visitá-las não projetam as suas ansiedades, as suas angústias e simplesmente vão nesse lugar de como que eu te apoio para uma mãe, é muito sobre isso, assim, né, a gente deveria sempre se aproximar de uma mulher com filhos, com esse olhar, com esse cuidado que você nomeou, assim, porque é muito necessário esse apoio entre mulheres para a gente sustentar esse maternar, assim, porque é um desafio, né, essa relação tão íntima que a gente vivencia com a criança, que vai espelhar sombras, traumas, dores tão profundas nossas, né, então quando eu falo que eles são mestres, mas um mestre ele nem sempre te entrega o que você quer ou o que você deseja, né, muitas vezes ele vai te entregar o que você necessita. E aí o que a gente necessita nem sempre é tão confortável, né, de receber, tão fácil de digerir, mas sem dúvida alguma, esse lado positivo aí que você perguntou é um acelerar para mim, né, é uma potencialização, um acelerar do meu processo evolutivo de crescimento pessoal, né, tá diante de seres aí tão sensíveis, tão transparentes, que vão refletir ali, né, pra gente lançar luz sobre aspectos sombrios, aspectos que precisam ser movimentados, que precisam de ser organizados para que a gente curados, para que a gente possa evoluir. Não tem ninguém, nenhuma outra relação que vai acessar isso tão fortemente. Quando a gente muda esse olhar, né, de ver assim: "Ai meu Deus, é difícil, é um peso", e olha para isso, para esse encontro com esses seres como uma oportunidade, meu Deus, assim, é muito forte a relação, assim, né, e tem muitas coisas importantes nessa dinâmica. Eu acho que é muito profundo tudo isso que você está falando, Jack, e me traz uma reflexão sobre que o mundo, de alguma maneira, ele nos deixa muito desconfortável nesse papel da maternidade. Muitas vezes a gente se sente totalmente fora de ambiente, né. Muitas vezes as crianças não têm um espaço adequado nos lugares públicos, nos lugares sociais que você vai. Muitas vezes as crianças não são bem recebidas ou bem vistas quando elas são crianças, né, porque muitas vezes o fato dela estar gritando, chorando, fazendo algo, ela já está incomodando aquele espaço, né, e quantas vezes a gente como mãe se sente completamente incomodada com o fato de que as outras pessoas também estão incomodadas com a sua presença ou com a presença do seu filho, dos seus filhos ali, né. Então, quantas vezes eu percebo que nós acabamos nos colocando num lugar em que como que a gente busca lugares em que existe uma aceitação de você estar com uma criança, de você se sentir parte daquele ambiente. Então, eu não e não é algo, eu não preciso nem muitas vezes ir longe no sentido, assim, de que, a gente teve recentemente episódios acontecendo, um voo, em outras situações de se viralizarem situações que aconteceram com crianças ali ou com pessoas que talvez não se sintam à vontade de lidar com aquela criança de fato, ou de alguma situação em si, e se tornar uma polêmica o fato da criança ser a X ou Y, acaba voltando os olhares como que aquela mãe ou os pais são responsáveis pelo mau comportamento ou pelo a não disciplina daquela criança como obediente, como se espera muitas vezes, né. Então, eu sinto que a gente tende a querer respostas das crianças muitas vezes que eles às vezes nem têm um emocional para aquilo,
para aquela resposta, e nós mesmos não estamos preparados também a lidar com como aquela criança está lidando com aquilo. Então, eu lembro de uma situação que você foi lá em casa, muitos anos atrás, o meu filho mais velho tinha 2 anos e ele estava vivendo uma crise muito forte. E você ficou ali observando ele, e depois de um tempo você falou para mim assim: você precisa estar inteira para ele, para você entender, para você receber as emoções dele sem achar que o assunto é com você, sem você se afetar emocionalmente com aquilo que ele está vivenciando, porque no fundo a gente muitas vezes não se prepara, a gente não sabe o que é o preparo emocional para ser mãe, né? E que muitas vezes deveria ser obrigatório lá na cartilha de a ser adulto, é você passar por uma terapia, por um processo de entendimento dos seus traumas, das suas dores, antes de você ser mãe, né? Nossa, com certeza, nem me lembrava disso. E isso que você falou, eu estava te escutando, exatamente o caminho que eu ia, né, para trazer aqui a partir dessa sua fala, assim. Tem um livro do Gabor Maté que se chama, acho que é um dos últimos livros que ele lançou em português, que se chama O Mito do Normal, e que fala sobre, ah, aspectos, né, da nossa cultura que a gente tende a normalizar, mas que são totalmente distantes da nossa natureza humana, do que nós, enquanto seres humanos, necessitamos, dos nossos ritmos biológicos, né, das nossas necessidades básicas. E nesse livro ele vai meio que escancarando isso, quão afastados da nossa natureza humana a gente está. Então, a partir do momento que eu fui entendendo, né, nesses meus processos e no trabalho com mães, nos estudos e principalmente no meu processo pessoal, assim, né, de olhar para minha história, de entender o que que me aconteceu, enfim, né, mas quanto mais eu fui entendendo que, espera aí, não sou eu que estou inadequada aqui nesse momento, não é o meu filho, né, tem toda uma estrutura e um sistema que está gerando uma pressão, né, e que está configurado e organizado de determinadas maneiras, sobre algumas bases que estão muito distante do que a gente necessita enquanto seres humanos. E quanto mais eu fui entendendo sobre as nossas necessidades humanas, o nosso desenho original, eu fui de novo encontrando esses caminhos internamente, é um pouco do processo que eu faço com os minhas clientes, meus clientes em terapia, né, assim, de realmente a gente ir se aproximando do nosso desenho e questionando um pouco esses nossos medos, esses nossos receios, essas nossas identificações, inclusive com isso que é dito como normal, mas que na verdade é algo que leva a gente para um lugar muito distante da nossa natureza. E por isso que a gente sente essa divisão, essa fragmentação, essa incapacidade ou até essa inadequação ali, tanto nos comportamentos das nossas crianças, na expressão emocional delas, muitas vezes, né, ou nos pedidos, nos comportamentos que vêm, e nos nossos também, né, a gente se sente muito envergonhada em determinados momentos, muito culpada. Então, quando a gente começa a entender melhor essa estrutura patriarcal, machista, capitalista, e o quão afastado, né, esses sistemas estão da nossa natureza, né, o quanto que eles estão ali para oprimir, para controlar, para manipular. Então, quando a gente começa a entender tudo isso, a gente começa a aprender mais profundamente, por exemplo, sobre a natureza do sentir e do expressar, sobre os processos do desenvolvimento da criança, sobre o que que ela necessita, sobre o porquê que é tão difícil para mim, como você falou, né, acompanhar um processo de explosão emocional dos nossos filhos, porque provavelmente a gente também não recebeu isso na nossa infância. Então, quando a gente começa, eu falo que é assim, despessoalizar, assim, a gente começa a tomar uma distância e questionar as nossas crenças, o que a gente aprendeu, começa a questionar o que aconteceu com a gente e aprende que tem um caminho, que tem um guia dessa natureza humana, que tem um desenho original que eu posso caminhar com pés muito firmes ali, né?
Só trazendo um exemplo, né, a gente hoje tem, pegando esse exemplo que você trouxe do seu filho, né, muita dificuldade de lidar com a expressão emocional dos nossos filhos, né, então a criança ali que é contrariada, por exemplo, em alguma coisa, ou um limite que você coloca e ela começa a chorar, a gritar, quando a gente entende, né, o papel daquele choro, como quando a gente entende, né, que para ele expressar aquilo ali, ele precisa de usar o corpo, ele precisa de chorar, ele precisa se movimentar com intensidade, e que se eu reprimo isso, seja castigando, brigando, essa criança ela pode até, depois de um tempo, aprender a não expressar mais dessa forma. Mas, também ela vai, de certa forma, bloquear um movimento emocional que é extremamente necessário e que ela não tem condições de se regular emocionalmente sozinha, que ela precisa desse adulto regulado, que se aproxima, que sustenta com a sua presença, né, e que acompanha aquilo, que valida aquilo. Não o comportamento, a gente não vai validar todos os comportamentos da criança, a gente vai modelar, a gente vai mostrar, a gente vai colocar alguns limites sim, mas a expressão emocional ela é necessária que ela passe pelo corpo, e ela é necessária também, e ela só vai acontecer de uma forma liberadora, quando o adulto está presente ali, disponível para acompanhar. Mas como que eu acompanho essa criança, se eu não sei acompanhar nem as minhas próprias dinâmicas emocionais, né? Então é um processo de Muito mais, crescimento diz muito constante. mais sobre nós o tempo todo, não é só sobre a criança. E a nossa criança está ali o tempo todo, né? Exato. Como adultas. Ela fica entre a gente e os nossos filhos, a nossa criança interior ferida ali sempre, né, e é muito louco. E não só os nossos filhos, eu digo inclusive para mulheres que não são mães, o quanto que em todas as relações a gente tem a nossa criança se relacionando com as outras pessoas. Nas nossas relações de casal, né, relacionamentos amorosos, aparece bastante. A nossa relação com os nossos pais e familiares é muito forte isso. O como que às vezes a gente continua no papel de criança perto do de aprovação dentro da nossa família, e tantas diversas outras relações e tantos outros papéis que a gente ocupa e que a gente segue ainda se moldando naquele emocional que aquela criança não soube lidar naquele momento, né. A Tamires acho que queria falar algo. Vocês vão falando, já vem várias ideias pipocando aqui, mas quando você falou isso da criança interior, né, que aparece ali, quando você vê isso refletido nos filhos, mas não só, eu fiquei pensando nesse papel de não mães, né, pessoas não mães, de sempre ter uma solução muito mais, né, muito mais clara para a criação daquele filho ali. E eu fico refletindo, né, sobre essa frase também que você falou, que você era uma ótima mãe até você ter seus filhos. Eu acho que foi, inclusive, isso foi uma conversa que a gente teve, que eu tive esse insight, de que é tão fácil pra gente, quando a gente tá fora desse sistema, imagino, a gente fazer, né, dar o pitaco, porque não é a minha criança que tá ali, né? É a criança daquela pessoa, daquela mãe, daquele pai que tá ali. Então, aquele é o desafio daquela pessoa poder enxergar aquele conflito, né? Como a gente faz com todos os problemas, assim, que a gente tem. É sempre muito fácil ouvir uma amiga falando sobre o problema, sobre um desafio que está passando, e a gente tem muita clareza sobre esse processo do outro, falar, é só você fazer isso, é só você fazer aquilo, né? E eu imagino que a grande frustração para quem se coloca muito nesse papel de criticar ou saber maternar mais do que as próprias mães, quando elas começam, vivenciam esse papel, eu acredito que seja essa quebra assim de perceber que, opa, pera, mas aqui eu não tenho tanta clareza assim sobre esse problema, né, esses desafios que eu tô vendo, porque de fato são os desafios que eu não consigo resolver dentro de mim, né? E aí
eu imagino que venha daí esse lugar de tanta cura, assim, né, de tanto aprendizado que a Clarissa está falando. E também fiquei refletindo, Clarissa, sobre. Eu adorei essa sugestão de livro, já entrou para minha lista com certeza. Eu li recentemente uma matéria que compara a exaustão da privação de sono das mulheres, né, ao estado de estresse, ao nível de cortisol de soldados que estão numa situação de guerra, né, de combate. E eu vi isso também de uma mãe psicóloga falando em busca de soluções para o maternar dela. E ela disse que foi recorrer ao passado, assim, para ver como era esse maternar antes desse molde de vida que a gente vive hoje, que a gente acha que só existe ele, né? O capitalismo existe há quanto tempo e a gente acha que se o capitalismo acabar, o mundo vai acabar. E aí a gente acha que o jeito de viver, o jeito de maternar é esse. E a gente vai, de fato, realmente só repetindo essas histórias e normalizando que tá tudo bem uma mãe ser exausta o tempo inteiro, né? Tantas frases que a gente escuta, assim, como eu escuto muito, nasce uma mãe, nasce uma culpa. E a gente acha que tá tudo bem as mães estarem se sentindo culpadas o tempo inteiro. Então, eu fiquei muito curiosa, assim, sobre o seu trabalho e essa visão que você tem, né, da comunidade. Queria ouvir um pouco mais, assim, de você, do que você traz, né, no seu trabalho como alternativas, assim, para sair desse normal que realmente, assim, não deveria ser normal. Então, nossa, tanta coisa que a gente falou aqui, meu Deus do céu, né. Primeiro eu achei muito interessante de que você falou que, eh, a gente vai vivenciar, né, esses movimentos e acessar a nossa criança interior, né, de alguma maneira em todas as relações, né, principalmente nas relações mais íntimas. Realmente isso vai acontecer, né. E pensando nesse caminho, Thames, que você trouxe, né, de tá, como é que então a gente vai saindo disso, né. E hoje mesmo eu atendi uma mãe, tem um filho de por volta de 2 anos, um pouquinho menos, e que está vivendo um processo de muita privação de sono, e é uma médica extremamente competente, uma mulher inteligentíssima, brilhante assim mesmo. E ela falando assim: "Clarissa, tem horas que eu duvido da minha sanidade mental, porque eu tô tão cansada, eu entro num fluxo aqui de pensamentos que eu me perco e que eu começo a duvidar da minha sanidade mental". E realmente, né, o quanto que a gente tá, as mulheres, as mães hoje em dia, né, estão sobrecarregadas emocionalmente, né, porque elas têm que lidar com um campo emocional que foi muito machucado lá atrás e a gente tem muito pouca inteligência emocional, a gente desrespeita, a gente não aprendeu a respeitar a natureza das emoções, que é o sentir e o expressar, a gente não sabe expressar as nossas emoções, né? A gente reprime muito e vai criando couraças mesmo no nosso corpo. Então, o trabalho que eu faço, ele começa primeiro com uma escuta muito sensível e muito atenta, pra tudo aquilo que essa mulher, essa mãe, ou esse pai, né, essa família vai trazer. Então eu falo que outro dia eu estava até gravando, eu também tenho um podcast, né, que eu comentei com vocês, se chama Tenda Materna, e eu estava gravando um episódio sobre, violência com adolescente e tal, sobre aquela série Adolescência que tinha com uma pessoa especialista nisso. E aí ela virou e falou assim: "Ah, eu vou falar 2 coisas, uma mais fácil e uma mais difícil". Não sei em relação a que ela falou: "A mais fácil é a escuta". Aí eu falei assim, eu falei: "Não, não, 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 espera aí, se a mais fácil é a escuta, por favor, não quero nem saber a próxima, porque eu trabalho com isso, e para mim a escuta, ela é algo dificílimo, porque a gente precisa de silenciar internamente para poder escutar de verdade o outro.
Então, essa capacidade de se esvaziar das suas crenças, seus valores, seus julgamentos e todo esse pensamento, que vocês estão me escutando aqui agora, provavelmente pensando em outras coisas. E quando a gente pensa em outra coisa enquanto eu estou escutando, eu já perdi muita coisa. Tem toda uma comunicação que é não verbal e que eu tenho que estar muito atenta e disponível para acompanhar aquela pessoa. Por quê? Porque é justamente nesse encontro que eu vou trazer uma outra forma de modelar, eu vou trazer para ela um tipo de escuta e de acompanhamento que ela provavelmente, quase nunca encontrou na vida dela. Então, quando eu me disponibilizo de uma forma tão inteira, presente, para acompanhar aquele outro ser humano nos seus momentos mais vulneráveis, né, porque uma pessoa que procura uma terapia, que procura, né, uma comunidade de mães, ela tá ali para pedir apoio, ela tá ali e vai mostrar o que ela tem de mais dolorido internamente, o que tem, né, de mais vulnerável mesmo e sensível dentro dela. Então eu tenho que estar nesse mesmo lugar de disponibilidade para acompanhar ela e não permitir que as minhas crenças, que os meus julgamentos e até as minhas próprias emoções interfiram no processo dela. Só dando um exemplo, né? Um dia eu estava conversando com um cliente e ele estava me contando algo muito triste, de um animalzinho dele e tal, não sei o que, ele estava me contando algo muito triste, e de repente ele deu uma risada assim no meio do daquilo. E eu estava com a minha lágrima aqui, na beira do olho, e a lágrima escorreu, e aí ele parou a hora que ele riu e ele olhou para mim, eu estava com um semblante triste, chorando, e ele percebeu o que que tinha acontecido, o quanto que ele precisou, assim, o quão difícil era para ele acessar e entrar nessa tristeza, que ele precisou de dissociar, e o riso é uma forma de liberar tensão emocional. Mas por quê? Porque ele não era difícil para ele entrar nesse lugar vulnerável, triste, né. Então esse trabalho que eu faço, ele começa com essa escuta muito sensível, e ele vai passar por um olhar para a história de vida dessa pessoa também. Principalmente, a gente vai olhar os 3 primeiros setênios de vida dela. Por quê? Porque é ali que foi organizado grande parte desse sistema de crença, é ali que ela aprendeu a ver como ela se percebe, como ela percebe o mundo, como que as pessoas funcionam, como as relações se dão. São nesses primeiros anos de vida, né, tem aquela frase: "A infância é o chão que a gente caminha a vida inteira", né, então é essa base. E quando eu olho para essa base, de uma forma muito honesta, trazendo as necessidades da criança, a gente vai ver que nós somos sobreviventes, literalmente, assim, que muitas das nossas necessidades básicas, dos nossos ritmos biológicos foram invisibilizados, desamparados, desrespeitados, atropelados, não por mal, porque nossos pais eram ruins, porque eles não tinham competência, não, de forma alguma, mas porque eles também estavam ali cheios de dores, de vazios, né. Então, quando a gente olha para essa nossa história e vai em direção à criança que a gente foi, a gente começa a se tornar sensível de novo, primeiro por essa criança que eu fui. E aí eu começo a despertar um movimento emocional muito bonito e que vai me permitir ir em direção às minhas relações, independente se eu sou pai ou mãe, de uma forma muito mais autêntica, muito mais sensível. Eu não vou me relacionar só superficialmente, crenças com crenças, mas eu vou realmente ter um espaço para poder me relacionar de uma forma muito mais vulnerável, muito mais autêntica e muito mais sensível a esse encontro com o outro que é tão maravilhoso, né, assim, sou uma apaixonada pelos seres humanos. E como que é complexo nos dias atuais, inclusive, né, pensando em comunidade, pensando nesse contato e pensando também, inclusive, de nós sermos de uma geração que a gente ainda teve muito esse contato com as pessoas, com as outras crianças, com os outros familiares, e hoje a gente vem uma geração nova que está perdendo um pouco essa conexão humana. Não sei se você
sente essa diferença em relação às mulheres que você atende, mas eu sinto que no trabalho que eu faço com as mulheres hoje, eu sinto que as mulheres estão muito desconectadas de si mesmas e muito sentindo-se sós, muitas vezes pela falta de conexão com outras mulheres, com outras pessoas, né. A gente vive uma epidemia da solidão hoje, que está muito conectada às mulheres, muitas vezes na sobrecarga das tarefas, muitas vezes de uma maternidade solo, não só por ser solo, muitas vezes, né, no país que a gente está, muitas vezes por ser solo, por não ter uma pessoa que assumiu ou que está presente, mas às vezes mesmo dentro de uma relação, em uma relação formal, que a pessoa tem um filho, ainda assim a mulher ainda assume uma maternidade solo ali, né, em que hoje a gente tem famílias reduzidas, com menos filhos, com menos primos, com menos contatos. Então, como essas crianças estão criando hoje essas relações e como estão crescendo, e talvez a gente vai vendo na geração Z essa diferença em que talvez as pessoas hoje da geração Z têm um nível de qualidade de vida e de saúde mental pior do que as pessoas mais velhas, das gerações mais velhas, talvez para eles virem dessa já do embate dessa nova maneira de se conectar, né, porque eu não acredito que, a gente vai substituir a rela as relações humanas e as conexões humanas, que muitas vezes a gente vê questionamentos, a gente vai ser substituído por máquinas ou por inteligências artificiais, e eu não acho que existe algo mais potente do que a conexão humana realmente, mas a gente vai ter que aprender a se adaptar e já está aprendendo a se adaptar às mudanças que estão acontecendo. E como que você sente hoje isso em relação a ao que você tem feito nessa última década para cá e tudo veio evoluindo muito rápido, né? Eh, né, te escutando, Sarma, e pensando assim, né, nessa questão da solidão, nessa desconexão que a gente está da gente, que vai implicar numa desconexão de outros seres humanos, né, uma vez que eu não estou conectada comigo. De novo, assim, eu sinto que a gente precisa de olhar para a nossa infância e refletir sobre o momento que esse elo ele foi rompido, ou sendo fragmentado de uma forma muito constante ali, né, a partir de pequenos gestos e movimentos, e foi culminando na forma como a gente tem se relacionado hoje, né, e nesses desafios todos. Então, assim, eu entendo que as crianças, elas chegam aqui e a necessidade mais básica, não só das crianças, mas do ser humano é a conexão. É essa busca por pertencimento, mais do que qualquer outra necessidade, inclusive fisiológica, ou tão importante quanto, né, quanto esse bebê estar aquecido, ser alimentado, é esse bebê se sentir conectado, pertencente. E muitas vezes, né, ele chega aqui e ele chega com um corpinho muito sensível e perfeito na grande maioria das vezes, né, e buscando o tempo todo esse contato e essa conexão com esse cuidador primário que ele teve ali intimamente ligado, ou com qualquer outro ser humano que esteja disponível para se conectar verdadeiramente com ele. E a cada choro, a cada sensação de ameaça que esse corpinho sente do bebê, ele vai chorar, ele vai primeiro, antes de chorar, o nosso sistema nervoso ele é tão sábio que você pode observar em bebês muito pequenos, antes de chorar, eles já começam a movimentar os olhos, às vezes fazer pequenos sons, a mudar a expressão facial, às vezes estica o bracinho, em busca dessa conexão. E quando essa conexão não vem, o bebê, uma vez que ele depende desse adulto, ele começa a abrir mão dessa necessidade, ele vai entendendo, eu que estou errado, isso que eu estou pedindo
talvez eu não necessite. Isso que eu estou pedindo é errado, porque mamãe ou meu cuidador primário não consegue atender. E a gente vai aprendendo a reprimir o nosso sistema nervoso. Tem uma teoria que explica isso lindamente, chama teoria polivagal, não vou entrar nesses méritos aqui, mas o nosso sistema nervoso ele vai desligando, como se fosse um desligar geral da chave de luz, assim, enquanto tem um curto-circuito. Aquele corpinho que está ali fala: "Não, eu preciso de colo", por exemplo, eu preciso do colo da mamãe, que é onde que eu conheço, eu me sinto protegido, e a mãe quer, tá muito cansada, seja lá o motivo que for, quer deixar o bebê ali no berço para acostumar, ela vai voltar a trabalhar, ela tá com medo, e deixa o bebê lá chorando. E esse bebê vai entendendo: eu não posso pedir isso. E a gente nós fomos esse bebê. E a partir desse movimento lá atrás, a gente foi aprendendo que não era seguro ir em direção ao outro e se vulnerabilizar, e mostrar o que está acontecendo aqui dentro. A gente foi entendendo que não era seguro expressar o que a gente estava sentindo, pedir o que a gente necessita, expressar e falar as coisas que a gente pensa. Então, hoje a gente vê pessoas extremamente traumatizadas, né, e eu estou falando que não é eu e você, são todos nós, que são traumas de desenvolvimento. A gente pensa que trauma é só, sei lá, um acidente, um bebê que nasce que tem que ir para uma UTI, não. Necessidades não atendidas sistematicamente vão gerar traumas de desenvolvimento muito profundo. E por isso que hoje, né, a gente se isola tanto, porque a gente sente que não é seguro, às vezes até mesmo nas nossas relações íntimas. Quantos casais eu atendo que mal conversam, que têm muita dificuldade. Às vezes eu passo para os meus clientes a tarefa: olha, senta de frente com o seu companheiro e fica por 2 minutos em silêncio, só sincronizando o ritmo da respiração e mantendo contato visual. As pessoas não conseguem fazer isso, elas fogem disso e me dão milhões de desculpas, óbvio, mas elas não conseguem fazer isso. Por quê? Porque estar diante do outro, me colocar diante do outro, aquilo me relembra ou soa para o meu corpo como uma ameaça. Mas eu não cheguei aqui sentindo que isso era uma ameaça. Isso foi construído, e por isso que é tão importante a gente olhar para a nossa história de vida e desconstruir todas essas mentiras que nos foram contadas. Porque aí a gente acredita que é isso, eu não posso ir em direção ao outro e pedir. Né? Eu estava conversando com uma cliente outro dia, ela falou assim: Clarice, eu pensei, ela estava com o marido e tal, e ela viveu uma situação que ele falou uma mentira para ela e tal, e aquilo foi muito grande, ela se expressou, ficou brava e tal, né. Mas depois ela falou assim: "Depois que eu expressei e tal, a gente conversou", ela falou: "Eu fiquei sentindo vontade de ir em direção a ele, de abraçar, de me conectar, mas eu não fiz isso, porque eu fiquei pensando", ela falou assim: "Meu corpo queria, mas eu fiquei pensando assim: 'Não, tá muito cedo, ele tem que sofrer, senão o que que vai acontecer?'". A gente tem muito medo desse encontro e dessa conexão genuína. Né, mas porque eu estou distante de mim. E a hora que eu entendo que eu vou precisar de acompanhar esses medos, que hoje eu não sou mais aquela criancinha que dependia da corregulação da mamãe e do papai e dos meus cuidadores, e que hoje eu tenho condição de acompanhar esse movimento e essa expressão emocional com a minha consciência, e claro que isso dá um trabalho gigantesco, não é assim, mas é possível de aprender. E nesses encontros íntimos a gente vai realmente criando novas dinâmicas e aprendendo a voltar a confiar. Eu acredito que é possível a gente voltar para um lugar no qual a gente se sinta cada vez mais humano, né, e cada vez mais conectado e apoiando e disponível para esse encontro com o outro. A informação está aí, informação a gente tem, né, hoje a informação é democratizada, qualquer coisa que a gente quer buscar, quer compreender mais. Mas só a informação não basta, a gente Claro, precisa de fazer esse trabalho interno aí que é o mais desafiador, né. com certeza. E eu trago isso, inclusive, porque eu sinto que é disponível para as pessoas acessarem hoje. Hoje é muito mais fácil as pessoas conseguirem aprender algo ou inclusive fazer terapia, né. Se você pensa uma geração, há 2 gerações atrás, quantas pessoas da nossa família tiveram acesso à terapia? Com um monte de
de julgamentos, inclusive, sobre, eu não preciso porque eu não sou doido, ou porque só faz terapia quem realmente está assim, no abismo, praticamente, né? Então, hoje, as pessoas têm acesso de uma maneira muito maior, mas eu sinto muitas vezes que acesso não quer dizer que a pessoa realmente ela está disponível a, né? A se entregar a esse espaço, a ir profundo nesses lugares que doem. Muitas vezes é mais fácil eu colocar um cimento ali por cima daquilo e seguir adiante como se nada tivesse acontecido, né. E a gente vê uma legião aí de pessoas com questões gravíssimas que vão deixando por baixo aquilo ali e seguindo a vida, e vai chegar em algum momento, né, eh, que a vida cobra, que o corpo cobra, né, que a saúde mental cobra. Então, hoje a saúde mental está abalada das pessoas muitas vezes por essa negligência que a gente passou durante décadas e gerações também, né. Talvez a gente está sofrendo hoje as respostas do que os nossos antepassados não puderam terapiar, não puderam tratar e que de alguma maneira a gente dentro dessa árvore genealógica, dentro desse sistema familiar, a gente recebe também os genes dessas pessoas, a gente recebe a informação emocional dessas pessoas, a gente recebe também os padrões de comportamento e de crenças dessas pessoas, e se a gente não decide que a gente quer olhar para eles e quer realmente desfazer os nós que a gente vai recebendo, a gente vai passando mais uma geração e mais uma, seguindo as mesmas repetições, muitas vezes inconsciente, ou às vezes consciente, mas eu acho que eu não tenho capacidade de lidar com aquilo. E eu sinto que quanto mais isolado e sozinha a gente fica, menos capacidade a gente vai ter realmente de resolução. Então a gente tem trazido muito essa conversa para dentro do Flora Healing de que a comunidade, a rede de apoio feminina, ela é fundamental para eu entender que eu não estou sozinha vivendo as minhas dores, de que outras mulheres vivem aquilo ou já viveram ou viverão aquilo em que eu estou atravessando nesse momento, e que muitas vezes o que me leva a me isolar pode ser o movimento de me levar a buscar outras pessoas que estão atravessando aquilo, né. E assim, né, só para acho que trazer exatamente isso que você está falando de uma outra forma, assim, né, que o trauma, ele é uma ruptura na relação. Qual relação? Numa relação comigo mesma, com o meu corpo, né, porque eu paro de confiar nas mensagens, nos sinais que esse corpo eu aprendo, né, a não confiar nesses sinais e fico muito aqui na mente, identificada com meus pensamentos e meio que, de certa forma, totalmente dissociada do que o meu corpo está comunicando, do que as minhas emoções estão comunicando, uma ruptura nessa relação primária com esse cuidador primário que eu esperava e que eu necessitava que me atendesse, mas que, pelos motivos, cada um aí na sua biografia, isso não foi atendido, então isso é trauma. E uma vez que o trauma é uma ruptura nessa relação comigo e com o outro, é justamente na relação que eu vou curar esses traumas. A gente pensa que não, né, porque a gente começa a ter tanto medo de se relacionar, de se vulnerabilizar, porque lá atrás isso foi sistematicamente, esse encontro, essa necessidade de conexão, ela foi tão violada, que não é por mal que a gente se isola, a gente se fecha, a gente tem medo. Então, é justamente em processos terapêuticos ou no encontro com outras pessoas, com outros seres humanos sensíveis, disponíveis a me escutar, que estão vivenciando questões similares, que a gente vai se curar sem dúvida nenhuma. Porque eu vou começar a perceber que aquilo que eu não tive lá atrás, ai, hoje, isso não é verdade, eu não sou tão inadequada igual a minha mente me diz. Ah, eu não sou, nossa, se eu mostrar aqui esse meu sofrimento para as pessoas, ela não vai embora e vai me abandonar. Eu posso mostrar. E é justamente nesse encontro, claro que com pessoas que estão pelo menos mais disponíveis emocionalmente, que a gente vai encontrar essa reparação para esses traumas, sem dúvida alguma. Uhum.
Que potente, né? Poder Gente, tá olhar também amando a para essa aula. Tô aprendendo porque tanto. Estou amando a aula, estou aprendendo muito. sim, a gente tinha que trazer a Jaquiara com uma aula mensal sobre isso para Eu ver se ela acho. consegue internalizar. Eu acho. Eu achei muito interessante isso que você falou sobre o trauma como essa quebra, né, dessa relação com a gente, com o outro. E eu fiquei também aqui, enquanto você falava, sei lá, refletindo também o quanto a gente não pode fazer um paralelo também desse trauma, né, e esses adoecimentos, desse nosso modo de vida, desse isolamento, também como uma ruptura da relação que a gente tem com a natureza, né? Porque tendo uma relação com a natureza, a gente primeiro aprende muito só observando, né, por si só ali como os próprios animais, enfim, tudo ali colabora, né, para que tudo tenha uma harmonia. É, com a própria questão dos ciclos, né? Porque eu vejo que muito do que a gente vive também hoje em dia vem desse achar que a gente é uma máquina, né? Então que a gente tem que dar conta de tudo. E essa carga para cima da mãe, né? Que vem muito de precisa dar conta de tudo. E é essa pessoa central que dá conta de tudo. E não só num sentido também assim tão simbólico, tão etéreo, talvez, de observar a natureza, mas também de olhar talvez um pouquinho para trás assim da nossa história, para quando a gente vivia realmente em comunidades mais em contato com a natureza, como os modos de vida eram diferentes e como até hoje, né? As comunidades, muitos dos povos originários que ainda vivem assim, como que esse maternar, eu acredito que seja muito menos solitário, né? Porque não é só a figura dessa mãe que tem que dar conta de tudo. Ou enquanto ela está dando conta desse maternar, tem outras pessoas que também estão dando conta dela, né? E no início do ano a gente esteve na montanha e foi muito especial para mim também poder observar ter essa experiência assim da vida em comunidade em relação aos filhos. Eu acho muito bonito quando a gente lembra que a gente não é máquina. Então, a partir do momento que a gente lembra que a gente não é máquina, a gente começa a olhar para as nossas necessidades, para as nossas emoções, tudo isso que você fala que a gente acaba, né, nessa vida que a gente só tem que fazer, produzir, dar conta de tudo, a gente acaba não olhando. Então, quando a gente volta a olhar para isso, e estando dentro desse espaço que me dá a possibilidade de também olhar para o outro, entender que o outro não é uma máquina, eu também consigo estar mais atenta para perceber uma necessidade do outro ali que também às vezes não está sendo verbalizada porque não encontra esse espaço, né? E a gente pode também estar disponível para esse cuidar, não só para receber o cuidado, mas também para cuidar, para olhar uma mãe e perguntar: você precisa disso agora? Né? De ver, às vezes, uma mãe que tá ali colapsando, que o filho tá fazendo uma birra e perceber que a mãe também, ela não tá conseguindo estar inteira ali naquele momento. De poder chegar e perguntar: eu posso ir ali com seu filho? Posso ir aqui com a titia agora? Né? Coisas que eu vi ali também na possibilidade, por exemplo, um momento que eu achei muito bonito, o Xangioran, ele foi pro filho de uma amiga nossa que não estava ali com o pai presente, e independente de qual era a configuração, ele, naquele momento, ele foi ali uma figura paterna de chamar, né, aquela criança e falar: olha, deixa eu te falar uma coisa, vamos ter um combinado aqui? Queria entender por que que você faz assim? E se você fizesse de um outro jeito? Então eu acho que, né, amarrando tudo assim sobre essa epidemia da solidão que a gente vive, eu acho que essa epidemia também dessa desconexão com a natureza, né? Eu acho que esse um antídoto para muitas dessas coisas é realmente essa conexão que você falou, né? Que é rompida essa conexão com a gente, essa conexão com o outro, essa conexão com a natureza.
esse relembrar que a gente é de carne e osso, então que a gente também erra, porque se eu vejo que eu também erro, eu vejo que a outra mãe ali, talvez ela fez uma coisa que eu não faria. Tá tudo bem, é o que ela tá dando conta. Então, em vez de eu apontar o dedo e julgar, será que eu posso perguntar se ela precisa de algo, né? Então, acho que o maternar e a gente está falando muito, né, desse lugar do maternar dos filhos, mas eu sinto que tudo isso também vale, né, para os nossos projetos, porque, é, enfim, para tudo na nossa vida, porque tá, eu também como eu cuido desse projeto, como também esse isolamento, essa falta de conexão também coloca a gente nesse lugar de eu tenho que ser máquina, então eu tenho que dar conta de tudo, e eu deixo de conversar com alguém que talvez está vivendo a mesma coisa, ou que já viveu a mesma coisa e tem o compartilhar, né? Então, assim, como a Tsarma comentou, é algo que a gente tem disseminado muito, buscado falar aqui dentro do Flora Healing. E assim, para mim tem sido muito quase que a luzinha no fim do túnel, sabe? Que eu vejo assim para tantos adoecimentos que a gente tem vivido no nosso modo de vida. Realmente esse voltar a se envolver, né? Eu não lembro de quem é essa frase, mas que fala que eu acredito que seja do Ailton Krenak, que fala que a humanidade já se desenvolveu muito e que eu acho que chegou no momento da gente voltar a se envolver, né? Talvez se a gente se envolvesse mais, muito dessas dores, elas, né, seriam remediadas, seriam curadas. Sim. O próprio Ailton Krenak também fala sobre que a gente precisa conhecer a nossa própria história e conhecer da onde a gente veio, da nossa origem. E a nossa origem sempre será uma mulher, sempre será uma mãe, né? Então, independente se a gente hoje é mãe ou a gente é filha, a gente vem de uma origem de alguém que tinha suas dores, tinha seus traumas, teve seus momentos de passar por tantas lutas e muitas vezes não vistas, muitas vezes não acolhidas, né? Então, que a gente possa deixar uma última mensagem antes da gente finalizar para esse mês que a gente trouxe sobre uma reflexão sobre o maternar, sobre o sentir, e mais que tudo, eu acho que é voltar a reconhecer sobre as nossas próprias origens, para a gente voltar a sentir verdadeiramente, né. A gente falou tanto da infância e também, mesmo que seja algo clichê, agradecer pela oportunidade de ter tido a mãe que tivemos, por essa mulher que nos ensinou como o caminho, mais ou menos, do que a gente trilha hoje, mesmo que a gente às vezes não tenha consciência, é do reconhecimento dessa mulher que nos originou, é dessa energia materna que trouxe. Todas nós somos portadoras dela de alguma maneira, por sermos mulheres e por termos, eh, uma capacidade de gerar vida, e não só gerar vida, de gerar vida no nosso entorno, não só de um filho em si, né, nessa capacidade de entregar vida ao outro, no sentido de dessa vida poder ser uma palavra, um carinho, uma atenção, e que de alguma maneira aquilo vai se transformar na vida daquela outra pessoa, que a gente possa reaprender esse caminho, né. Sim. Eu amei o que você falou, Tami, dessa frase do Ailton Krenak, né, da gente se envolver mais e né, pensando numa mensagem final, eu vejo que à medida que a gente se envolve com a gente, né, se interessa de novo por nós, pela nossa história, né, por desvendar esses mistérios, pelo que a gente está sentindo, pelo que o nosso corpo está comunicando, de uma forma mais eh, comprometida, assim, né, eu sinto que a gente vai se tornando muito mais sensível, é como se a gente fosse limpando os nossos sentidos de novo, né, e a gente vai se tornando mais sensível ao que está acontecendo aqui,
E naturalmente, como você também falou, né, eu paro de apontar o dedo para o outro, porque eu também vou ver que eu sou cheia de falhas e paro de buscar um bode expiatório, alguém, porque a culpa é da minha mãe, ou é do fulano, ou do Beltrano. Não, e a gente começa a entender que, à medida que eu, hoje, como adulto, sou capaz de me envolver com as minhas questões, com os meus traumas, meus desamparos, eu posso maternar isso, eu tenho essa possibilidade de fazer isso voltar a se movimentar, não ficar aqui guardado, retido, encoraçado, e eu tenho a possibilidade de pôr isso em movimento de novo, a gente começa a caminhar pela vida de uma maneira muito mais livre, muito mais autêntica, e honrando e se sentindo parte desse todo, né? Esse todo inclui a natureza, que nós somos a natureza e a gente faz parte. Então eu caminho pela terra agradecendo essa mãe terra pelo sustento, pela nutrição, por tudo que ela me entrega, né? Eu lembro uma vez que, e não é de um lugar, vamos agradecer, né? Alô, planta, e agradecer totalmente da boca para fora. Eu lembro que uma vez eu tinha vivenciado uma briga muito séria com meu companheiro, e ele bateu a porta, saiu de casa, e eu fiquei em casa, envolvida não nos meus pensamentos, porque eu estava morrendo de medo, eu vou me separar, meu Deus do céu, eu acabei de mudar para Floripa. Não nos meus pensamentos, eu fui silenciando minha mente e fiquei aqui envolvendo o meu corpo, a minha sensação, o que eu estava sentindo e dando espaço para aquilo se movimentar. Meu corpo tremia inteiro, eu estava deitada assim, em posição fetal na cama. Meu corpo tremia inteiro. E depois que eu parei de tremer e me senti um pouco mais fortalecida, eu saí de casa para caminhar. E a hora que eu saí para caminhar e que eu permiti que essa emoção que estava viva ali, que não tem emoção positiva, negativa, ela precisa de ser expressada, o medo é uma emoção legítima, ele comunica algo. A hora que eu dou espaço para ele processar, eu volto para um estado de abertura e disponibilidade. E eu lembro de ter saído, eu morava aqui perto, né, nessa casa que eu tô, de ter saído e eu cheguei numa praça e eu comecei a olhar para o lado, tinha pitanga, tinha amora, estava na época, e a praça transbordando ali de fruta, aquelas árvores, e eu fui recebendo aquilo como um presente da natureza, como uma gratidão. Eu me senti tão envolvida pela natureza, tão amada, tão pertencente, que aquele medo que eu estava sentindo e que eu tinha já processado muito no meu corpo, e só por isso que eu consegui perceber tudo isso, ele ficou muito pequenininho. Eu falei: "Gente, a vida é muito abundante, olha esse lugar que eu tô". Eu olhava para o lado, tinha uma duna, tinha a praia, tinha um mar, e a árvore que dava pitanga, amora. Eu falei: "Meu Deus do céu, olha a vida comunicando comigo, olha a vida pulsando aqui". E tudo isso parte dessa minha capacidade de me acompanhar. E quando eu me acompanho, eu olho para fora e eu sinto isso também, de uma forma muito profunda. Então, acho que é isso, assim, não tem e a Dissarma sabe, né, a Dissarma também a gente está nesse caminho de crescimento pessoal, eu faço terapia desde que eu tenho 15 anos, Eu também. né, então, assim, é isso, né, assim, e não quero parar, porque cada hora eu vou entrando em lugares mais profundos e eu vejo o quanto que isso também me coloca cada vez com mais força, com mais autenticidade no mundo, né, e aí posso ajudar outras pessoas também. Então é sobre isso, assim, sabe, se comprometer mesmo com a gente, porque tem uma potência amorosa tão linda dentro de cada um, é tão único, tão lindo, que né, a gente não pode desperdiçar essa chance de estar vivo, porque essa vida é incrível demais. Exatamente. Ai, gente, que delícia. Não queria que acabasse. Queria continuar conversando com vocês. Muito bom. Sim, podemos marcar mais, em algum momento fazer um encontro direcionado para mães, assim. Quem quiser aí, ó, deixa uma mensagem pra gente quem estiver assistindo, manda para outras mães, para outras mulheres, divulga o trabalho de mulheres aqui que estão apoiando essa disseminação da cura, do bem, do amor, da comunidade. O trabalho da Tia Chiara é muito potente, siga lá, por favor, o trabalho dela e escute também a Tenda Materna, que é cheio de insights maravilhosos.
E é isso, agradecemos por mais um mês. Esse episódio fica aqui terminado hoje e se você quiser conhecer mais sobre o trabalho do Flora Healing, segue a gente também lá, Flora Healing BR no Instagram e todos os outros lugares que você encontrar. Tudo bem? Até mais. Beijos. Nos vemos. Tchau, Obrigada, pessoal. Jaquiara. Obrigada. Obrigada a vocês, amei. Obrigada.